Seja muito bem-vindo à Jornada com Fé e nós estamos aqui no nosso compromisso diário de ler mais um pouquinho do Novo Testamento, porque em 90 dias nós teremos navegado em todo o Novo Testamento, em todo o Evangelho, e ter visto ali tantas coisas e maravilhas que Jesus fez. Então, espero que você fique comigo até o final dessa jornada. Se você não me conhece, eu sou a Jenny Almeida, sou cristã e como serva do Senhor estou sendo obediente, porque Ele me mandou ler o Novo Testamento todo e gravar, então que alcance pessoas que às vezes não têm tempo de abrir a Bíblia, ou às vezes não consegue ler, ou às vezes está muito atribulado, e que esse podcast possa aliviar, que esse áudio possa entrar aí no seu coração e que Jesus fale grandemente contigo, assim como Ele tem falado comigo a cada dia, a cada nova leitura. E hoje nós iremos ler Romanos 13. E aqui na minha Bíblia tem o título: Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem praticar o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. E é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ponto. Terminamos do versículo 1 ao versículo 7. Forte, hein? Obedecer, não questionar, é ordem do Senhor, e ser correto e submisso às autoridades. Sejamos assim que entendemos, o quanto Deus quer o nosso momento de obediência, Vamos ao versículo 8, e aqui tem um título nesse, que é o amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia vem logo, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Versículo 13. Comportemo-nos com decência, como a quem agem à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Finalizamos o capítulo 13 de Romanos. Forte, hein? Forte. E aqui, tá muito claro. O amor ao próximo e o fim dos tempos. E eu sinto que hoje é o que nós estamos vivendo.
né? O fim dos tempos. E no dia de hoje nós iremos navegar em 2 capítulos. Então agora eu vou para o capítulo 14 de Romanos. Os fracos e os fortes. Esse é o título aqui. Versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Aquele que faz o que acredita e agradece ao Senhor, dá graças, Deus recebe. E o que não faz, não come determinadas coisas e dá graça ao Senhor, ele também recebe. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compadeceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros e, em vez disso, façamos o propósito de que não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permanece entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque
Não comer com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Vamos recapitular o versículo 23 de Romanos 14. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Que capítulo, meus irmãos! Capítulo 14 de Romanos, os fracos e os fortes. Para a gente ver e observar como Jesus é tão maravilhoso, ele nos dá exemplo, nos diz e nos mostra cada situação que a gente pode estar vivendo, ou que a gente vai viver, ou que a gente pode ver o nosso irmão vivendo. E aqui ele explica o quanto a gente tem que analisar, cuidar e não julgar o outro. Pelo tamanho da fé dele, pelo que ele faz, pelo que ele deixa de fazer, se ele gosta de guardar o sábado, se ele gosta de guardar a segunda, se ele não gosta de comer certas coisas, porque tudo, se ele estiver dando graças ao Senhor, o Senhor está recebendo. Só que se você faz algo que você dá graça ao Senhor, mas isso pratica o mal para o outro, isso causa mal ao seu irmão, daí você está descumprindo o que deve ser cumprido, que é amar o próximo, né, como a ti mesmo. Que lindo, foram 2 capítulos maravilhosos. Espero que você tenha aí se conectado assim como eu me conectei. E hoje, né, a gente está ali completando o nosso, né, dia de muita unção ali. Eu percebo que Deus tem falado grandemente, Deus está, trazendo ali a facilidade para a gente aplicar na nossa vida, para que a gente possa compreender, entender e não ter dúvida, né? Não ter dúvida. E hoje, o nosso mandamento é: não cobiçarás. E a ação é contentar-se com o que você tem. Agradeça a Deus o que você tem, a sua casa, o seu carro, a sua família, os seus filhos, o alimento que você tem na geladeira, a água que você tem para tomar, o ar, tudo que você tem hoje. Agradece a Deus, contente-se, né? E se você puder me ajudar a multiplicar a palavra do Senhor, né, que você possa divulgar, né, esse podcast Jornada com Fé, que o objetivo é que todos conheçam todo o Novo Testamento, toda a história linda que Jesus, né, nos mostra em cada versículo. E em Romanos 13:10, você pode colocar no seu post, nos seus stories, o amor não faz mal ao próximo. Olha que coisa mais linda! O amor não faz mal ao próximo, porque Jesus nos ensina o amor verdadeiro. E é isso que a gente tem que buscar e querer viver esse amor verdadeiro. E eu espero você amanhã, que você esteja comigo. A cada dia a gente vai cumprir esse mandamento do Senhor de ler todo o Novo Testamento. A paz do Senhor Jesus, até amanhã.